Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de nós estarmos aqui para aprendermos mais da Tua Palavra. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã, nos dando entendimento claro da Tua Palavra, não permitindo, Senhor Jesus, que a gente venha seguir por desvarios loucos, pensamentos vãos, teologias impróprias e contaminadas. Mas eu peço a Ti, Senhor Jesus, que a gente venha simplesmente entender o que o texto bíblico quer dizer, para a nossa edificação pessoal, para nosso aperfeiçoamento, para a grandeza, Senhor Jesus, do Teu nome nas nossas vidas. Senhor, peço a Ti que o Senhor me use para a glória do Teu nome, por amor à Tua Palavra e por amor à Tua igreja. É que eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Poder sentar, irmãos. Na semana passada, semana retrasada, eu compartilhei com vocês um estudo. Eu dei aqui um estudo sobre Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20. Esse texto fala Jesus falando com os seus discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Esse mesmo texto se repete em Marcos capítulo 1, versículo 17. Naquela ocasião, eu fiz questão de destacar para vocês que ali Jesus não estava fazendo um convite para aqueles homens, mas sim dando uma ordem para eles. Falei também que a coisa mais admirável de ver era que Jesus estava dando uma ordem para uns homens que ainda não o serviam. Aqueles homens ainda não serviam Jesus. O termo usado para vinde, no original, é uma forma imperativa de que manda alguém ir fazer alguma coisa. É usado também significando venha agora e faça isso. A conotação é no imperativo, é uma ordem que era dada. O que é interessante é que Jesus disse isso para aqueles homens que ainda não eram seus discípulos. Nós vimos também que a mesma coisa aconteceu com Abraão. Quando Deus chega para Abraão, ainda vivia na sua terra, no meio da sua parentela, vivendo a sua vida do modo que ele vivia. E Deus não chega para Abraão e pergunta: Abraão, você não quer sair de onde você está para uma terra que eu te mostrarei e lá você vai ser abençoado? Não. Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra. Ele dá uma ordem. O texto de Mateus, se ele é lido superficialmente, dá-nos a entender que o Senhor ali estava fazendo um convite para aqueles discípulos, para aqueles homens, para aqueles pescadores. E aqueles pescadores, como se aqueles pescadores tivessem a opção de escolher seguir ou não. Mas ali eles não tinham a opção de escolher. Eles poderiam fazer duas escolhas: não seguir e serem desobedientes, e seguir e serem obedientes. Quando
quando Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e eu em ti farei de você uma grande nação, não existe ali uma negociação. O que existe ali é um mandado e dizendo o que eu vou fazer, porque eu quero fazer assim. Abraão, a partir dali, creu na promessa que Deus fez, e isto lhe foi imputado como justiça. Veja o que o texto diz: foi imputado a Abraão como justiça, porque ele não se justificou, porque ele não era justo. Então aquilo ali foi imputado a ele como justiça, porque ele creu. Mas creu por quê? Porque Deus foi muito claro e se manifestou a ele. E assim Abraão creu. Hoje nós sabemos que um homem, para crer, não basta só Deus ser claro naquilo que quer fazer e se manifestar a ele. O Espírito tem que operar no coração daquele homem para que ele se converta. São essas coisas todas juntas. E nós somos quase um coadjuvante nessa ação. Quer queira, quer não, é uma verdade. Nós temos em nós uma fé que foi dada a nós, não partiu de nós mesmos. Porque Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Autor e o consumador da fé. E ele é o autor da fé em todos os sentidos. Produz, dirige e atua junto conosco para que a gente tenha fé. A atuação é consumindo para que essa fé seja consumada. Autor e consumador quer dizer que ele transforma a fé, ele que faz com que aquilo pelo qual nós cremos e que ele fez a gente crer seja consumado. Qual foi a frase de Jesus na cruz? Uma das frases, ele disse 7. Uma delas foi: está consumado. Porque ele é o autor e o consumador da fé. Nós não somos salvos pela fé. Nós não somos salvos pela graça, mediante a fé. E quem é que nos deu esta fé? Jesus, porque ele é o autor da fé. Mas ele deu a fé para que a gente creia na salvação. E quem é o consumador da fé? Quem é o consumador da salvação? Jesus. Ele não só é o autor da nossa fé, como ele é o consumador da fé. Nós somos salvos pela graça, como Abraão também foi. Porque não foi Abraão que buscou a sua salvação. Foi Deus que se revelou a ele, no momento que ele nem esperava. Ele disse: sai da tua terra. E o Senhor não faz para Abraão um convite, ele dá uma ordem. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, o que Abraão fez? Saiu. Ele obedeceu? Sim. Mas se Abraão tivesse ficado, teria desobedecido. Então Abraão não tinha opção. A outra opção de Abraão o levaria à desobediência, à condenação. Mas a opção da obediência levou Abraão à salvação, e não só a salvação, mas as bênçãos que o Senhor tinha prometido. Então um negócio, né? Que quem convence a gente de obedecer hoje é o Espírito Santo. Mas naquela época também era o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem operação de milagre. Já estava. Sempre foi. Não. O Espírito, no momento em que Deus
no momento que Deus falou com Abraão, e é importante lembrar disso. Olha só, olha o que o Paulo diz na carta aos Gálatas. Sabendo que Deus ia salvar a humanidade pela pregação do Evangelho, pregou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: sai da sua terra para a terra que eu lhe mostrarei. A minha questão que eu quero te dizer... Presta atenção. Calma. O homem é salvo pela pregação do Evangelho, pela operação do Espírito Santo. O Paulo está justamente explicando na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, que tem o mesmo tema, que o próprio Abraão foi salvo pela graça, pela pregação do Evangelho e pela operação do Espírito, porque sem isso ninguém é salvo. Porque olha só, nós somos salvos por causa do Evangelho de Jesus Cristo, certo? E como é a nossa salvação? Como é que é essa salvação através do Evangelho? Nós ouvimos a palavra do reino, certo? O Espírito nos convence, nós obedecemos, na ação da obediência nós somos convertidos. Aí o que Paulo fala? Prevendo Deus que ia salvar a humanidade pela pregação do Evangelho, pregou o Evangelho primeiro a Abraão. Ora, se Abraão foi salvo pelo Evangelho, então ele foi salvo da mesma maneira. Deus se revelou a ele, como se revelou a nós. Pregou para ele a palavra do reino, como pregou a nós. O Espírito Santo operou no coração dele a conversão e ele obedeceu. Abraão não obedeceu porque pela vontade humana, ele obedeceu pela operação do Espírito. Aí você fala: mas como posso provar isso? Aí você vai explicar, vou explicar de novo. Como é que é a salvação pelo Evangelho? Deus se revela, a palavra é pregada, Deus se revela através da palavra pregada para nós hoje. O Espírito Santo opera em nós, nos converte e a gente obedece. Certo? Aí o Paulo fala: Abraão também foi salvo pela pregação do Evangelho. Então ele foi salvo da mesma maneira. Não foi uma coisa dele. Ele ouviu a palavra de Deus? Ouviu. Mas por que ele obedeceu? Porque ele quis? Não, porque o Espírito Santo operou na vida dele. Mas ele já não tinha Espírito Santo como nós temos. Tinha sim. Aqueles homens no Velho Testamento, o Espírito Santo era dado por medida. Não como é dado a nós, mas tinha. Não tem como, não existe isso. O Espírito Santo não era atuante em tal época, não vai ser em tal época. Não existe isso. Não tem como Deus não ser atuante. Deus é atuante. Deus está em todo lugar, em todo tempo, em todo espaço de tempo. Se o Abraão ouviu a voz de largar tudo e seguir, né? Não, aí é que a gente fala, a gente centraliza muito no homem. Pô, Abraão ouviu a voz, largou tudo e seguiu. Não foi nada disso. Deus se revelou a Abraão, pregou para Abraão um evangelho claro para ele, o convenceu daquilo e o impeliu a fazer. É como acontece conosco hoje. Mas sabe que nós temos a impressão que mas o Abraão não agiu? Agiu. E tanto agiu que o próprio Deus chamou Abraão de meu amigo. A Bíblia fala assim, andou Abraão com Deus e foi chamado de o quê? Amigo de Deus. Certo? Eu falei, irmão, Abraão andou com Deus e foi chamado de amigo de Deus. Está focado no homem, deveria estar focado em Deus, porque foi Deus que desceu para fazer amizade com Abraão, que Abraão não era digno de ter amizade com Deus. É isso que a gente não para pensar. Eu não estou desmerecendo Abraão. Abraão é meu pai na fé, porque o Senhor disse que ele é o pai de todo mundo na fé, porque ele foi o primeiro que creu unicamente pela promessa do Evangelho. É que aparece, ele crê sem ver nada, que é o sentido do Evangelho. O Evangelho, o próprio Jesus disse, mas é bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Deus falou assim, sai da tua terra e vai lá para a terra que te mostrarei. Ele creu, ele não viu nada. Eu quero dizer a vocês é que esse crer do Abraão
foi por causa da operação do Espírito. Pelo Abraão mesmo somente, ele não conseguiria ir. Aí o Abraão, andando com Deus, fez de tudo para obedecer à vontade de Deus, e Deus chamou Abraão de quê? De amigo. Andou Abraão com Deus e foi chamado de amigo de Deus. Enoque andou com Deus e não é citado que ele é amigo de Deus. Noé também é escrito andou com Deus, não é citado amigo de Deus, mas que nós sabemos que eles foram amigos de Deus também. Mas de Abraão é dito assim, ó, andou Abraão com Deus, a mesma frase que é dita para Enoque que é dita para Noé. Andou Enoque com Deus, andou Noé com Deus, e é escrito andou Abraão com Deus e foi chamado de amigo de Deus. Aí Jesus disse para o discípulo: não vos tenho chamado mais de servo, mas tenho chamado de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor quer, mas um amigo sabe tudo o que o seu Senhor quer. Sabe o que está dizendo para a gente? Andou os discípulos de Jesus com Jesus e foi chamado de amigo de Jesus. Não tem diferença nenhuma. É o mesmo evangelho pregado. Não teve outro evangelho. Em Romanos capítulo 4, Paulo fala assim, ó: se Abraão foi salvo pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque Abraão foi salvo pela graça. Aí fala assim, ó: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Agora, como é que se crê em Deus? Era essa a pergunta que nós devemos fazer. E aí a resposta de como se crê em Deus, como o homem consegue crer em Deus, nós temos a resposta completa no Novo Testamento. Por isso que uma teologia se faz fazendo uso de toda a Escritura. O homem crê em Deus porque Deus se revela, prega a mensagem do reino, e ele pode fazer isso através de uma pessoa hoje, como nós vemos. O Espírito Santo opera no coração do homem, convencendo ele do pecado, da justiça, do juízo, o converte e ele passa a obedecer. É assim que o homem crê em Deus. Falando, esse crer não é que creu ou por um momento, é que crê, continua crendo. Entendeu? O Paulo fala, como está escrito, criei, por isso falei. Aí ele fala, nós cremos, por isso continuamos falando. Não é uma coisa que você crê uma vez, você crê e continua crendo. Quem é que faz você crer? É o Espírito. Quando a gente peca, que a gente se arrepende e pede perdão a Deus, isso vem dos nossos corações, ou é o Espírito Santo que faz a gente assim, ó, tu errou, cara, e você, caramba, não posso. E você, quem é que opera? Quem operou a salvação e continua operando a salvação para que a gente continue chegando para a gente chegar lá? Entendeu? Então, é essa a questão. Como Abraão creu, hoje nós temos a resposta como o homem é capaz de crer em Deus, porque a palavra de Deus nos explica. E quando a pessoa não quer ouvir a palavra, então o Espírito Santo ainda não operou naquela. Está operando. Ele pode operar de uma vez ou pode ir operando seletivamente. Aí a pessoa está a palavra de Deus é como um martelo que vai esmiuçando a penha. Entendeu? O que eu quero mostrar a vocês é que essa chamada de Abraão não foi um convite, foi uma ordem. Se Abraão fosse, ele estava obedecendo. Se ele não fosse, ele estaria desobedecendo. O interessante é que o Abraão foi porque Deus operou. Não tem ninguém que vai sem Deus operar. Então, Abraão obedeceu a Deus? Obedeceu. Por quê? Aí você, não, porque Abraão ele tinha um bom coração. Não. Abraão obedeceu a Deus porque Deus operou no coração de Abraão. E Deus começa operando no coração do homem para que o obedeça quando se revela a ele. Jacó, quando está o Jacó, quando está fugindo, ele está pensando muito em Deus? Não. Mas aí Deus se revelou a ele. Aí Jacó creu. Então foi pela operação de Deus. Então o evangelho foi pregado a Jacó.
ele viu os céus abertos e uma escada que ia até o céu e anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do filho do... anjos de Deus subindo e descendo naquela escada. Quando Jesus aparece para Natanael, Jesus fala para Natanael assim: eis aí um verdadeiro israelita e quem não há dolo. A Natanael pergunta: de onde o senhor me conhece? Ele falou assim: antes que Felipe te chamasse, eu vi você assentado debaixo da figueira. Ele viu: tu és o rei de Israel, tu és o Messias. Ele fala: porque eu te disse isso, você creu? Imagina então se você visse os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do filho do homem. Ele cita o texto de Jacó, da visão que Jacó viu. Então o que aconteceu para Jacó lá? Foi a ele foi pregado o evangelho. Nessa visão, não? Na visão para Jacó. Jacó chega e fala assim: este lugar não é outro senão a casa de Deus. Colocou ali uma pedra e disse: esse local será chamado Betel. Então Deus se revelou através do Espírito Santo uma visão para Jacó. Para Jacó. Então o que eu quero mostrar é o seguinte, presta atenção. O que eu quero mostrar a vocês é que não tem ninguém salvo que não seja salvo pela pregação do evangelho. Ninguém foi salvo sem ser pela pregação do evangelho. Eu já venho dizendo isso aqui, há muito tempo. Todo mundo que é salvo, tanto no Velho como no período de Jesus Cristo e como pós-Jesus Cristo, como no Velho Testamento, como no Novo Testamento, todo mundo é salvo através de Jesus Cristo pela pregação do evangelho. Sem a pregação do evangelho, ninguém é salvo. Quem é aquele que é chamado verdadeiro israelita? Quem é chamado verdadeiro israelita? Ele foi chamado verdadeiro israelita. Eis aí um verdadeiro israelita porque ele não era hipócrita. E Natanael não era hipócrita. Ele seguia a lei. O Paulo também era o verdadeiro israelita. O Paulo também era o verdadeiro israelita. Tinha verdadeiros de israelita. Uma vez Jesus disse assim, sobre os verdadeiros escribas. Ele disse uma vez, Jesus, um verdadeiro escriba, mas ele usa o termo verdadeiro escriba. Ele fala assim, o mestre da lei, quando recebe o evangelho, ele tira do seu coração coisas antigas e coisas novas. Jesus não era contra os verdadeiros israelitas, mas a maioria do que todos eram lá, aos falsos israelitas, que diziam ser e não eram. A maioria já estava assim, mas ainda existia o verdadeiro israelita em Israel. Ele fala do sepulcro caiado, né? Sepulcro caiado. Sepulcro caiado, todo mundo sabe que era o sepulcro pintado com cal. Caiado. E o próprio Jesus disse: ele por fora são todos bonitos, mas dentro estão cheios de restos de ossos, toda podridão e imundícia. Ele falou: assim são vocês por dentro. Porque dentro do ser humano tem osso, mas ele fala assim: tem resto de ossos e todo tipo de podridão. Mas você é resto de criação. Jesus ali foi muito, muito duro naqueles anos. Não considerava nem eles como coisas criadas assim. Muito, muito coisa. Então a palavra ali foi dada uma ordem. Então quando Jesus aparece para os seus discípulos, para aqueles homens que ele não é seu discípulo, ele diz assim: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Isso não é um convite, porque no original esse vinde após mim era uma ordem dada a um servo para fazer alguma coisa. E era uma ordem dada naquele tipo assim, rapaz. Era uma ordem dada naquele tipo assim, Já reparou que a gente chega para um filho e fala assim, filho, essa semana eu quero que você arrume o teu quarto. Você deu uma ordem, mas você deu para ele uma opção de quê? De escolher o dia. Mas essa palavra não. Essa palavra é o tipo de ordem que a gente usa assim, arruma agora o seu quarto. Entendeu?
Era um tipo de ordem dada para algo que era feito na hora. Faça agora porque eu estou mandando. O que é interessante, que eu quero dizer a vocês, é que aqueles homens não seguiam Jesus. Porque quando se levanta isso, for se levantar isso, a pessoa pode pensar assim, ué, mas aqueles homens não eram servos de Deus. Presta atenção. Do Senhor é a terra e a sua, o mundo e todos aqueles que nele habitam. É do Senhor. Na terra, meu querido, só existem dois tipos de pessoas: as que obedecem e as que desobedecem a Deus, seja elas no Evangelho ou fora do Evangelho. Por isso Jesus contou a parábola dos dois filhos. Lembra da parábola dos dois filhos? Jesus contou a parábola. Um pai tinha dois filhos e disse para o primeiro: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Olha como é que está a conotação. É a mesma conotação daquela palavra de Jesus. Eu quero que você vá trabalhar agora. E eu estou mandando. O filho disse para o pai assim, ó: não vou. Mas arrependendo-se foi. Chegou para o segundo e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele disse: eu vou. Mas quando o pai se retirou, não foi. Jesus disse: qual dos dois obedeceu a ordem do pai? O primeiro disse que não ia e foi. O segundo disse que ia e não foi. Os fariseus disseram assim, os principais da sinagoga: o primeiro filho. Jesus disse: as meretrizes e os publicanos sentarão na mesa do reino dos céus antes de vocês, porque eles ouviram a pregação de João Batista e creram, e vocês, nem vendo isso, se arrependem para crer. Jesus estava falando dos gentios e dos judeus, porque os gentios são os filhos mais velhos de Deus, que desobedeceram primeiro. Depois Deus chamou um filho, gerou um filho, chegou para aquele filho e deu a eles a lei. Você lembra quando Deus deu para o povo de Israel a lei? E o Moisés falou assim: vocês querem a lei? Todo mundo aceitando, não sei o quê. E Moisés pegou o sangue, aspergiu sobre o povo, subiu para o monte, ficou 40 dias. Quando Moisés se retirou, o que aconteceu com o povo? Fizeram bezerro de ouro e caíram na idolatria. Era isso que Jesus estava dizendo. Você pode ver que os homens, vê o texto, pode ver que os homens começaram a se enfurecer com Jesus. Aí Jesus pega e conta outra uma parábola, conta outra. Ele fala assim: ó, um senhor plantou uma grande vinha, fez um lagar, plantou uma torre e arrendou para os seus trabalhadores. E ele disse: de tempo em tempo vou mandar um servo para poder eles voltar, para poder me dar a minha parte. E ele foi enviando. E eles mataram um, espancaram o outro, mandaram o outro nu embora para casa. Aí o Senhor disse assim, ó: vou enviar o meu filho, e quem sabe eles reconhecendo o meu filho, eles me darão a minha parte. Mas aqueles homens para quem foi arrendado a propriedade disse: eis ao herdeiro, matemo-lo e tomamos posse da herança. Caraca, Jesus disse isso para eles. Ele falou: vocês não só desobedeceram ao pai, não. Toda vez que o pai mandou alguém para vocês voltar para a obediência, vocês continuaram desobedecendo e mataram aqueles a quem o pai enviou. E quando o pai enviou o filho, vocês identificaram que é o filho, estão querendo me matar para ser dono do reino de Deus. Falou na cara deles. Então naquela parábola, Jesus está explicando para eles o seguinte: o pai deu uma ordem. Quem obedeceu, quem foi, obedeceu. Quem não foi, não obedeceu. A conotação de Jesus naquele vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens é a mesma coisa. O Senhor não fez um convite, ele deu uma ordem. Quem obedece, quem vai, obedece. Quem não vai, não obedece. Porque no original, como eu já disse, o significado da palavra é ordem, não é um pedido. Então a gente lê e fala assim: olha, o Senhor fez um convite para aqueles homens aceitaram, tá vendo? Está tudo no nível centralizado do homem. Mas se você olha, um Deus soberano faz convite, ele é soberano. Soberano não faz convite. Ele é soberano. Soberano não faz convite. Soberano não dá sugestão. Soberano não dá assim aquela palavra no sentido seguinte, assim: ó, tá aqui, se você quiser você vai ficar bem, mas se você não quiser, você vai ficar melhor. Não, com Deus não é assim. Se você segue a Deus, você fica bem. Se você não segue, você fica mal.
Entendeu? O interessante, que é o que eu quero falar hoje, é que na parábola da vinha é a mesma coisa. Quando a gente lê a parábola da vinha, e você vai abrir aí em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 17, eu vou ler essa parábola com vocês. 20? Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 17. Se alguém achou que quiser ler, mas tem que ler para todos nós ouvirmos junto. Acompanhar, tá bom? O seu reino dos céus é semelhante ao de um homem, pai de família, que saiu de madrugada e assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto desta hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse: ide vós também para a vinha, e dar-lhe o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, veio ele. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, e pega-lhe o salário, e pague-lhe o salário. E começando pelo derradeiro até ao primeiro, e chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam o dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalhavam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Como que é teu, retira, e eu quero dar-lhe a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser, o que é meu? Ou é mal os teus olhos, porque eu sou sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Deixa eu dar uma olhada para você quando as pessoas. Eu vou. É claro que eu não posso generalizar. Mas deixa eu mostrar a vocês como as pessoas mais ou menos entendem essa parábola quando ela é lida. A primeira impressão que a pessoa tem quando é lida, essa parábola, é que aqueles homens receberam um convite para trabalhar. E que aqueles homens tinham a opção de escolher ir ou não trabalhar. Então, mais ou menos o modo que as pessoas veem é assim. Ele era um proprietário de terra, um homem que plantava e buscava obter grandes lucros com as suas terras, e na época da colheita ele estava precisando de pessoas para trabalhar para colher a produção daquele ano. Ele saiu desesperado porque estava precisando, procurando pessoas profissionais que pudessem lhe socorrer. Na hora que ele chegou na praça e também em outros lugares, ele deu a sorte de encontrar trabalhadores capacitados para aquilo que ele queria, homens profissionais para fazer aquilo. Então ele chegou àqueles homens e negociou com eles um valor.
E aí contratou aqueles homens para trabalhar na propriedade dele. No final do dia, quando terminou, trabalhou de trabalhar, o fazendeiro, proprietário de terra, foi lá e pagou. E aí ele pareceu injusto, porque ele deu para uns o que não deu para outro, o que deu para o outro. Os homens se falaram aquilo, e ele disse que fez isso porque era bom. O triste é que a parábola quer justamente dizer o contrário de tudo isso. E por que a gente não consegue entender? Porque a gente não pergunta por que Jesus falou essa parábola. Por que ela está aqui? Por que ela apareceu aqui e não apareceu em outro lugar? A impressão que dá é que Jesus estava com seus discípulos. Deixa eu contar a vocês sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que tinha uma... E aí contou uma parábola. Por que Jesus deu esse ensinamento? Por que ele disse isso? Essa parábola foi dita por Jesus, direcionada, foi para todos, mas foi direcionada mais para os seus 12 apóstolos, 12 discípulos. Mas ele disse para todos, mas foi direcionada para eles. E por que Jesus disse isso? Por causa do problema que Jesus teve com o jovem rico. Jesus teve um problema com o jovem rico. E aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, nós largamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Aí Jesus fala para eles a recompensa que eles teriam. Como Jesus disse isso perante todo o povo, todo mundo ouviu. E que todo mundo começou a achar? Teremos o quê? Recompensa. Mas vão ter recompensa. Só que a parábola quer mostrar que a gente não deve trabalhar pela recompensa. Porque o Senhor, o tanto que Ele vai pagar para a gente, nos recompensar, é muito mais do que nós merecemos receber. Ele não vai dar pelo que nós fazemos, mas vai dar porque Ele é bom. É justamente ao contrário que a parábola quer mostrar. Para nós entendermos melhor essa parábola, nós temos que ver a verdade principal dela. O mestre aí, o Senhor aí representa o pai. O pai de família aí é Deus. Os trabalhadores são todos aqueles chamados para fazer a obra. A vinha aí é tanto o mundo como a igreja e Israel, porque em várias passagens o Senhor fala: plantei uma figueira no meio da minha vinha. Está falando do mundo. Mas há passagem no Velho Testamento que a vinha representa o povo de Israel. Mas a vinha também dá a entender que está falando da igreja, está falando da obra de Deus que nós realizamos no reino de Deus. Deus nos chamou para fazer a sua obra. O mordomo aí e o administrador é Jesus Cristo, com quem nós vamos prestar conta no final perante o seu tribunal. Eu não vou falar para vocês da hora. Você sabe que o dia em Israel é dividido por 12 horas. Só vocês saberem que primeira hora do dia, a madrugada, é 6 horas da manhã. Eu preciso que vocês gravem isso. Terceira hora do dia é 9 horas, mas sexta hora do dia é meio-dia. Mas para o que eu quero explicar a vocês, é importante que vocês gravem essas horas aqui. Primeira hora do dia, 6 horas da manhã. Terceira hora do dia, 9 horas da manhã. E a 12ª hora do dia, 18 horas. Nona hora do dia, 3 horas da tarde. Teve um grupo de pessoas que aquele homem chamou 5 horas da tarde. Quando ele chegou na vinha dele, já tinha acabado o expediente, não deu tempo.
Fizeram muito pouco. Quando ele chegou lá, que aqueles homens começaram a fazer alguma coisa, veio a ordem para o fim do expediente. E o Senhor começou a pagar. Essa parábola, ela faz menção desde os primeiros trabalhadores chamados por Jesus até os últimos, que somos nós, de todos eles. Foram todos chamados para fazer a mesma coisa no mesmo lugar. Essa é a primeira coisa que tem que ter na cabeça. Então não tem esse negócio de nova visão para o novo tempo, para a nova época. Ele saiu de madrugada, saiu 9 horas da manhã, saiu meio-dia, saiu 3 horas da tarde, saiu 5 horas da tarde. Chamando pessoas para fazerem a mesma coisa no mesmo lugar. Conforme ele tinha determinado o que queria que fizesse. Uma outra coisa que o Vieiro encontrou obreiros que que apesar do mormaço do dia, foi só no final do dia. E só no final do dia, preste atenção numa coisa, só no final do dia, o proprietário completou o número de trabalhadores que ele queria, não era o que precisava. Esse é o erro. Aquele homem não chamou a pessoa para trabalhar porque ele precisava. Ele chamou a pessoa para trabalhar porque ele queria. Porque, meus queridos, quem é que você contrata para trabalhar num dia para você, que só precisa de um dia? 5 horas da tarde, o expediente acaba às 6. O que aquela pessoa vai fazer? As pessoas não podem pensar nisso, mas está aqui claro. É isso que você pode pensar. O que é que Jesus quer passar com essa parábola? Ninguém contrata ninguém para trabalhar 3 horas, 5 horas da tarde. O expediente acaba às 6. Quando aquele homem chegou com aquelas pessoas de 3 horas da tarde, e olha o que o texto diz claramente, presta atenção. Ele saiu meio-dia. Ele não ficou rodando até 3 horas e levou o pessoal. Ou saiu 3 horas, ficou rodando até as 5 e levou o pessoal das 5. Ele saiu meio-dia, foi da propriedade. E depois saía de novo. Chamava mais trabalhadores e voltava para a propriedade. Depois saiu de novo. Sabe o que o texto está querendo dizer? Que cada um que foi chamado, não foi chamado por outro, senão pelo próprio dono da propriedade. Em qualquer época que as pessoas são chamadas para fazer a obra de Deus, quem nos chamou foi o próprio dono. Ele saiu todas as horas. Se eu hoje estou no Evangelho, se você está no Evangelho, quem te chamou foi o próprio dono. O mesmo dono que chamou Abraão lá atrás, foi o mesmo que me chamou hoje para fazer a obra. E ele saía para chamar trabalhadores. Mas o interessante aqui é que no final do dia ele completou a quantidade de trabalhadores que ele queria, não que ele precisava. Por quê? Porque ninguém contrata ninguém 3 horas e 5 horas da tarde para o expediente que vai terminar às 6, gente. Quando Jesus conta isso para aqueles homens ficam loucamente estarrecidos. Mas saiu 5 horas da tarde para o expediente que terminou às 6? É lógico que o cara que trabalhou desde manhã vai falar o quê? Eu tenho que receber mais. Mas aqueles homens não entenderam, tanto de manhã, quanto de tarde, e que saiu no final do dia, que aquele homem contratava trabalhador para a sua vida não é porque ele precisava, é porque ele quis, porque ele era bom. Ele sabia que fora da propriedade dele tinha um monte de gente desempregada. É isso que ele quer passar com a parábola. E ele vai e chama para trabalhar na vinha dele. Qual o problema de se entender isso aqui? É porque a pessoa não entende isso. E uma outra coisa que a pessoa não entende aqui, que é interessante, é que as pessoas, quando lêem esse texto, imaginam o quê? O cara é um fazendeiro. É, fazendeiro, o texto diz. Proprietário de terra. Proprietário de terra, todo mundo que é dono de terra é proprietário. Se você tiver uma terra de 1 metro quadrado, você é proprietário daquela terra. Só que para nós sou o quê?
que aquele homem era um fazendeiro que buscava lucros. Não era isso? Quando a gente vê hoje proprietário de terra, a gente imagina o quê? É aquele cara que nem se envolve com a fazenda. Ele tem dono, ele tem várias fazendas. Ele tem várias fazendas, por exemplo. Então, ele vai morar em uma. Nas outras, ele pode dizer que até aquela ele convive com o povo. Mas nas outras, é unicamente comercial a questão. Ele só produz o quê? Para obter lucro. Mas não é aqui nessa parábola. Essa parábola não chama ele de proprietário como nós estamos vendo hoje. Olha como é que a parábola começa dizendo. Presta atenção. Veja como é que é o dono da vinha. Está escrito o quê? Porque o reino do céu é semelhante ao quê? A um homem, pai de família. Pai de família, meu queridos. Não é proprietário de terra como nós conhecemos. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que tinha uma terra, sabendo que tinha gente lá de fora desempregado e falou: chamar gente para trabalhar na casa dele. Ninguém presta atenção nisso. Quando eu falo ninguém, é no sentido generalizado. Claro que tem pessoas que prestam atenção nisso. Não é um proprietário, não é um fazendeiro, no tipo, tem várias terras e quer obter lucro. É um homem pai de família que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E essa conotação de pai de família está em todas as parábolas quase de Jesus. Que nós pensamos que está falando de um proprietário unicamente porque é dono. Não, esse homem aqui, ele era dono de uma grande terra, sim, para ter trabalhadores. Mas o que nós temos que pensar é que ele era um pai de família. Era a casa dele. Ele morava ali. Ele vivia ali. Por isso ele mesmo saiu. Por ser um pai de família, ele não mandou as pessoas saírem para contratar. Já reparou como é que você trabalha? Em fazenda mesmo, quem é que contrata? É o responsável da fazenda? Ou a empresa é o responsável? Mas numa empresa familiar, às vezes você tem contato com o próprio dono. O cara mora na empresa, vive na empresa, a empresa é uma casa dele. Se você fosse trabalhar numa grande confecção, você nunca ia conhecer o dono. Mas vamos dar exemplo que você vai trabalhar de costureiro numa empresa que é familiar. E a pessoa começou ali na sala. E a empresa cresceu. E ela pegou a varanda e transformou na empresa. Está ali, o dono está junto. Na hora do almoço, senta todo mundo junto para comer. Na hora do café, todo mundo junto. Sabe onde você vai almoçar? Na cozinha da casa dele. No final do expediente, todo mundo vai embora e ele dorme naquela casa que é a empresa dele. É isso aqui. Eu estou contextualizando para hoje, para você poder entender. É esse tipo de proprietário que está aqui. Aquele que chama para trabalhar na casa dele. Não é como ele se fosse um empresário ou unicamente um homem, como aquela parábola que Jesus contou, do cara que tinha uma grande terra e construiu celeiros maiores, porque tudo que ele queria era lucro para si. Esse homem aqui se encaixa no ideal que Jesus falou que deveria ser todo dono de terra. Numa parábola que Jesus contou. Qual é de vós que tendo um servo não dirá para ele: me sirva e depois come? Jesus não fez isso. Jesus: eu sou o Senhor que faço assim, ó. Senta na mesa e eu sirvo vocês e vocês comem. Depois eu como. Ele mesmo disse, porque o filho do homem, em outra ocasião, diz: o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. A conotação aqui é diferente. Então, quando você for ler isso aqui, eu só quero só levantar isso, porque quando você ler, você vai ler diferente. Aqui é um dono de terra. Uma outra coisa que nós temos que pensar: não era um período de safra? Não era um período de colheita? Por que eles não estavam parados, desempregados? Olha o que um deles diz: ninguém os assalariou. Por que ninguém assalariou eles? Se ele falou ninguém os assalariou, porque passou pessoa assalariando eles e eles não foram chamados. Aqui aquele homem não chamou pessoas capacitadas para fazer a obra. Ele chamou quem tinha. O que tinha. O que havia. Ele fez a acepção de pessoas. Você não vê o proprietário perguntando assim, ó: você sabe podar árvore?
para que ela continue dando fruto? Então vem, trabalha na minha vinha. Como é que as pessoas são contratadas hoje na empresa? Apresenta-se um currículo, e depois de apresentar o currículo, de acordo com o que ele tem necessidade, ele chama. Esse cara não faz isso. Aquele pai de família sai, vem, tá parado, quer trabalhar? Vem. Quer trabalhar? Vem. Ele não quer saber se o cara sabe pegar na enxada, ele não quer saber se o cara sabe fazer, porque ele ensina e capacita a fazer a obra. É Jesus que ele está querendo ensinar, gente. Ele não perguntou se o cara, ele não disse a função que o cara ia fazer, ele não disse o que o cara ia fazer, e nem perguntou se o cara sabia fazer. Ele chamou e mandou trabalhar. E se os caras não sabiam pegar na enxada? E se os caras não sabiam colher um fruto? Sabia que um dos frutos mais difíceis de se colher é uva? Um dos frutos mais difíceis de se colher é uva. E ele não quis nem saber se os caras sabiam, porque ele estava mais preocupado em contratar trabalhadores para sua vinha do que o lucro que ele ia ter com a venda das uvas. E a gente não vê isso, porque bate despercebido. Ele vai ter perguntado: você sabe colher? Você sabe carregar cesto? Tu aguenta carregar cesto depois dele colhido? Uns colhe, bota ali, vem o cara, carrega o cesto, bota, o outro já limpa, não sei o que. Ele não quis nem saber. Ele falou: vai lá e trabalha. E os caras também não perguntaram: o que eu vou fazer? Será que tem alguma pessoa crente, possa ser até que tenha, que pensava em ser alguma coisa no reino de Deus antes de se converter? Isso aqui é evangelho puro, queridos. Quem é que nos desperta para a obra que tal é, que ele quer que faça e não coloque em nós amor por essa obra? E quem é que nos capacita para tal obra? Ele chama e fala: vem trabalhar para mim. Uma outra coisa que está aqui, que as pessoas não gostam muito de aceitar, e eu vou falar com vocês, e aí um outro dia eu vou sentar com vocês para dar uma aula só sobre isso. A tua salvação está correlacionada com o teu chamado. Deus não chama ninguém se não for salvar, e não salva ninguém que não tem um chamado. Grava isso na cabeça. Deus só salva pessoas que ele tem um chamado, e só chama quem ele vai salvar. E isso é muito sério. Porque tem gente que acha que pode ser salvo sem fazer nada na obra de Deus. E não tem como. Está tudo correlacionado como se fosse corpo, alma e espírito, sabendo que são elementos distintos, mas não entendemos como eles são tão fundidos um no outro e são indivisíveis. Que quando um se divide do outro, aquele corpo está morto. O apóstolo, o Tiago fala: a fé sem obra é morta. Mesma coisa que um corpo sem espírito. Ele está morto. Não tem gente salva sem chamado. Todo salvo tem um chamado para a obra. O pai de família viu que aqueles homens tinham necessidade, e aí chamou para a sua obra, para a sua vinha. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui, para vocês pensarem. O Senhor, pai de família, dono daquela terra, preste atenção a vocês, não pagou para aqueles homens aquilo que eles combinaram. Pagou para aqueles homens aquilo que ele disse que pagaria, e aqueles homens aceitaram. É uma outra coisa. É assim com a maioria das profissões. Você vai numa empresa e a empresa fala:
aqui você vai fazer isso, isso e isso, eu vou te pagar tanto. Você aceita? Você fala, aceito. Houve uma combinação. Mas você não fez proposta de salário. Quem fala proposta de salário é o dono da empresa. Se você for ver, aqui no versículo 2 do Evangelho de Mateus, olha aí que vocês vão ver. No capítulo 20, versículo 2. Está escrito o quê? E ajustando com os trabalhadores. Qual é a intenção? A gente pensa o quê? Pô, se ajustou, combinar. Não. Primeiro que ajustou aqui é tornar algo justo, encaixado. Entendeu? Aqui ajustar é de encaixar. Então, aqui o negócio está desencaixado. Então, ajusta esse negócio aí. Aí ajustou, encaixou, ajeitou. Mas o significado da palavra mesmo aqui, que eu quero... o termo é sumfonel. Significa o seguinte, o mais simples: um valor aceito depois que o outro faz uma barganha. Ajustou um preço. Vamos dar exemplo, na hora de comprar alguma coisa. O cara chega lá e fala assim, ó, essa pasta aqui é assim, o cara deve estar custando uns R$200 essa pasta aí. Essa pasta aqui é R$200. Você chega lá e fala assim, meu amigo, só pago 150. Aí o cara fala, então tá, leva. Vocês não ajustaram o preço? Mas quem determinou o preço foi quem pagou. O outro só aceitou. Para contratar porque o significado dessa palavra aqui, um dos principais, é barganhar. Era o termo usado para barganha. Então aquele homem, esse ajustar preço, não foi que ele combinou do tipo, por exemplo, você vai contratar um pedreiro, certo? Chama na tua casa e você fala assim, ó, eu tenho isso para fazer. Quanto você me cobra? Aí o pedreiro fala, cobro 500. Você aceita. Mas aqui não. Você está falando de um pedreiro. Imagina que você pega uma pessoa que não é pintor ou pedreiro. E você fala assim, pô amigo, tá parado? Tô. Pinta essa parede para mim aí que eu te dou 300. Aí o cara aceita. Não ajustaram o preço? Mas quem determinou quanto pagaria foi o dono. É assim que é a conotação aqui. E olha que a gente não lê assim. Não imagina assim. Ele é que disse o preço que pagaria, aqueles homens aceitaram. Então aqui não foi uma combinação. Vamos combinar o preço? Senta aí, vamos combinar. Tu quer ganhar quanto? Ah, não. Ele diz assim, olha só. Se você trabalhar na minha vinha, eu te pago um dinheiro por um dia de trabalho. Quer? O cara disse, quero. Levou e ele foi. Mas isso ele diz só para quem? Para os primeiros, que ele chamou de madrugada. Os outros, ele não diz preço. Eu quero mostrar para vocês como é que aqui não foi um preço combinado no sentido vindo das duas partes. Vem de um e o outro aceitou. Se encaixa certinho com o evangelho e com a soberania divina. Para os outros ele disse assim, ó, por que está parado? Ninguém me trabalhou. Vai trabalhar na minha vinha e eu vou te pagar o que é justo. Eles foram sem saber quanto? Foram pela fé. Porque o cara disse que era justo. Foram crendo unicamente na promessa da palavra, sem conhecer direito quem estava chamando. Quem aqui conhece Jesus primeiro para depois seguir o caminho dele? A gente segue pela fé. Ele chama, vinde bendito do meu Pai. Ele não, vinde a mim todo vós está cansado e oprimido, e a gente vai. E se ele não aliviar nada? E se ele não cumpriu o que ele disse? A gente vai pela fé, por causa da promessa. Mas você não conhece ele, pô. Antes de se converter, tu sabe hoje. Qual o ímpio que sabe que Deus é fiel justo para cumprir o que prometeu? Ninguém. O ímpio sabe. Não sabe. Antes de nos converter, a gente sabia que Deus é fiel justo para cumprir. A gente achava que Deus era um Deus qualquer, como qualquer outro. Que o evangelho é mais uma religião. A maioria aqui a maioria das igrejas evangélicas repudiava até o próprio evangelho.
escarnecia de crente. Achava o evangélico coisa, os caras um monte de habitolado, de doente, de maluco. E hoje é crente. O Paulo perseguiu o evangelho, se tornou mais perseguido por causa dele. O Paulo diz, a gente vai sem saber o que está vendo. Vai crendo. O que nós temos que entender aqui, que é algo interessante, é o seguinte. Ele chamou. Vai trabalhar hoje na minha vinha, eu pagarei o que for justo. Eles foram crendo. Sabe por que eles foram crendo? Porque eles nunca, naquele dia, e aqui o dia, nós podemos colocar, nunca trazendo para nós, nunca receberam uma proposta melhor. Você quer ver como é que falei uma coisa com os discípulos? Jesus chegou para os discípulos assim, ó, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. O que é isso? Eles não sabiam. O que é ser pescador de homem? Eles não sabiam. Eles sabiam que é ser pescador de peixe, mas de homem? E Jesus disse, vinde após mim, eu vou ensinar vocês, e vocês serão pescadores de homem. E largaram as redes e foram. Jesus sentou com ele e falou assim, vem cá, ó. Pescador de homem é assim, ó. Se você for pescador de homem, você vai ser assim, assim, assim. Quer vir e ser pescador de homem? Vê como é que a nossa pregação do evangelho não é assim. Nós enchemos as pessoas de propostas e de promessas que o Senhor não fez para que ela aceite o evangelho. Jesus nunca pregou o evangelho assim. Jesus disse, quando entrar na digo, o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede nessa boa notícia. Acabou. Porque ele coopera. Se Jesus fosse como os pregadores e os pastores de hoje, falando no sentido geral, Jesus pegaria os discípulos e para que eu vou te ensinar que é ser pescador de homem. Está vendo a rede? Você pega então assim, ó, assim vai pegar a pessoa, ó, você que imagina só, cara, a tua vida vai mudar. Cara, você vai, imagine você com um monte de, imagina, cara, imagina, e aí, quer aceitar Jesus? Mas Jesus não é pregador de hoje. Jesus é pregador do reino de Deus. E o reino de Deus faz a pessoa seguir ele unicamente pela fé. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Quer ser? Quero. Então venha. Mas o que é? Vem que eu vou te mostrar. Mas depois que aceita, está andando junto. E for aprender, ó, o que é ser pescador de homem bem tempo depois. Uma outra coisa que é interessante aqui, que nós temos que considerar nesse texto, o que eu estou dando para vocês aqui é só considerações que você deve fazer antes de interpretar qualquer coisa nele. Uma outra coisa que nós temos que considerar aqui, nesse texto, é que o chamado dos primeiros trabalhadores foi diferente do nosso, ou dos segundos trabalhadores e do restante. Os trabalhadores da madrugada, o Senhor ajustou um valor e mandou eles irem trabalhar. Veja o versículo 2, capítulo 20. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Um dinheiro por dia. Com os outros trabalhadores, ele não barganhou o preço, não ajustou preço. E não ajustou preço nenhum. Ele apenas disse, eu vou pagar o que é justo. E eles foram. Isso fala da diferença do chamado que Deus fez para os homens do Velho Testamento para o chamado que Deus fez para a igreja. É muito triste ver homens de Deus, que se dizem de Deus,
aquecer a fé do povo com base nas promessas do Velho Testamento. As promessas que Deus fez para os homens do Velho Testamento, na sua maioria, é terrena. E as promessas que Deus faz para a igreja é celestial. Não há promessa celestial para os homens do Velho Testamento, tem sim, é só ler lá que a pessoa vai ver. Mas são todas terrenas. Promessa de que receberá isso, receberá aquilo, terá isso, terá aquilo, farei isso, farei aquilo, tudo terreno. Porque foi ajustado para um dia de trabalho, que só vai cumprir no milênio, que corresponde a um dia de Deus. Acerca do povo de Israel. Mas para a igreja, não é dado valor por causa de um dia de trabalho. E a igreja é composta por judeus e gentios que se convertem. Por isso que para os judeus também há promessa celestial. É a mesma coisa na parábola da vinha, na parábola dos talentos. O que acontece, irmãos, que é uma coisa interessante, as pessoas confundem ou tentam fazer uma fusão da parábola dos talentos, registrada em Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30, com a parábola das minas, registrada em Lucas 11 ao 27. E eu, para não falar de toda a diferença da parábola, vou falar só sobre o valor. Na parábola das minas, aquele senhor combinou com 10 pessoas, dá para cada um deles 10 minas. Dá a mesma coisa para todos eles. E as 10 minas juntas corresponde a 1000 dias de trabalho. Na parábola dos talentos, ele chama 3 pessoas. Para uma ele dá 5 talentos, para outra ele dá quanto? 2, e para outra ele dá conforme o quê? A capacidade de cada um. E cada talento corresponde a 6.000 dias de trabalho. Porque para a igreja foi confiado coisas maiores e mais excelentes que foi confiado ao povo de Israel. Para o povo de Israel, todos eles tinham que guardar a mesma coisa, a lei. Para nós temos que guardar os mandamentos, mas cada um é dado um talento de acordo com o que o Senhor quer, considerando ele a capacidade de cada um. Na parábola das minas, o homem se retirou para conquistar uma cidade e reinar sobre ela. Na parábola dos talentos, ele se retirou por um tempo e depois voltou. Uma fala da igreja e a outra fala de Israel. A parábola dos talentos fala da igreja e a parábola das minas fala de Israel. Aqui nesse chamado disso aqui é a mesma coisa. Chamado aqui é a mesma coisa. O que ele chamou de madrugada, ele ajustou um valor e disse: se vocês fizerem isso, 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 eu vou dar tanto.
para nós, igreja, ele sempre disse: vou dar a vocês o que é justo. Presta atenção numa outra coisa aqui. Nos trabalhadores da madrugada, ele ajustou um valor e mandou eles irem. Nos outros, a frase empregada aqui é igual à frase da grande comissão. Ide para a vinha e eu pagarei o que for justo. Não tem essa frase para os de cima. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Uma outra coisa que eu tenho que pensar aqui: os trabalhadores da hora terceira, presta atenção numa coisa, para você ver como é que uma fala dos santos do Velho Testamento e outra do Novo. Ele saiu primeiro de madrugada, certo? Chamou o pessoal para trabalhar na sua vinha. Esses homens foram para lá e começaram o quê? A trabalhar, certo? Quando ele chamou o homem das 9, aquele povo das 9 horas da manhã, da hora terceira, para trabalhar na sua vinha, quando esses homens da hora terceira chegaram lá na vinha, os que foram chamados às 6 horas da manhã estavam fazendo o quê? Olha só o que Jesus disse em João capítulo 4. Abre lá. João capítulo 4. Deixa eu achar com vocês que eu vou dizer a vocês o versículo certinho, para a gente não ler o capítulo todo. Eu vou ler para vocês, só um instantinho. João capítulo 4, a partir do versículo 31. Todos acharam, amém? Está escrito assim: e entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tem para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém o que comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão branca para... E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como que ceifa, ambos se regozijam. Por isso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalharam. Outros já trabalharam e vocês foram lá ceifar. Está aqui a mesma coisa. Faz a obra e recompensa. Os que são chamados na terceira hora, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas e 5 horas da tarde, são mandados para uma vinha aonde já tem gente trabalhando, para que todos se regozijem. O que é errado daquele homem, aqueles homens das primeiras horas, não era para ter se indignado porque aqueles homens foram lá e receberam mesmo. Eles eram para ter ficado felizes, porque tendo chamado outros, a obra ficou completa. Não era para ter ficado triste. Ele era para ter ficado feliz porque a obra ficou completa. Uma outra coisa que nós temos que considerar é que o pai de família não chamou pessoas que estavam esperando ser assalariadas. As 2 vezes que ele chama as pessoas no final, na hora terceira, 9 horas da manhã, meio-dia, ele chamou um grupo, eles estavam na praça. Sabe onde é aquilo ali? O significado daquilo ali? No local, não é praça como nós conhecemos hoje. Era usado para os areópagos, para o local de discurso, mas também aonde tinha aglomeração de pessoas e a pessoa estava no meio escondida. O significado, por que estás ocioso o dia todo, no original, são pessoas preguiçosas que não querem
desculpa, ninguém nos assalariou. E aí tinha que perguntar, por que ninguém assalariou vocês? Aqueles homens não queriam trabalhar. Tanto é que a conotação do trabalhador do Senhor, do pai de família, é uma conotação de repudiando eles. Por que vocês estão parados o dia todo enquanto tem outras pessoas trabalhando? Aí todo mundo dá desculpa igual a Adão. Ninguém nos assalariou. Mentira! O termo ali usado para ocioso são pessoas que se escondem no meio das outras para não ser chamada. Já viu quando você está um grupo assim de pessoas? E está um grupo assim, ó, eu quero escolher 10 pessoas para fazer aquilo. Isso acontece aqui na igreja, rapaz. Isso acontece aqui na igreja. Levanta a mão quem pode fazer isso. O cara bota a mão até entre as pernas. Gente, o cara tá... Repara você ver. Então, falando, ó, em qualquer igreja acontece isso. Ele está com a mão normal, no bolso, na Bíblia, em qualquer lugar. Aí o pastor fala assim, ó, levanta alguém a mão para fazer isso e isso aí, quem pode voluntariamente fazer? Ele bota a mão entre as pernas, cruza o braço, ele esconde a mão. É esse tipo de pessoa ociosa que está falando aqui. Estou falando daquela pessoa que ficou ociosa porque não chamaram ele para trabalhar. Chamando pessoas que são ociosas porque não querem trabalhar. Quem é aqui, irmãos, que hoje é crente e sempre desejou o evangelho? Salvaguarda aquela pessoa que foi criada em um lar cristão. Ele tem até uma intenção do que é o evangelho e de que ele deve seguir o evangelho. Mas todos nós sabemos que a nossa natureza deseja mais o mundo do que o evangelho. A nossa natureza deseja o mundo e não o evangelho. Mas essa capacidade que Deus tem de transformar os nossos corações e deixar a gente desejoso pelas coisas do reino de Deus, isso é maravilhoso, irmãos. É para a glória que seja sempre dele e nunca nossa. O Senhor chama pessoas para serem trabalhadoras, preocupadas com as pessoas. Pelo menos o que o contexto nos mostra. E não unicamente preocupado com a obra. O horário, né? Acabou. Essa parábola serve para demonstrar uma coisa, irmãos. Que o nosso Deus, Ele é soberano e é bom. Aleluia. E nós que ouvimos o seu chamado, nos tornamos trabalhadores na sua vida. Seremos todos recompensados. Mas porque Ele é bom. Não por causa do tempo que nós estamos trabalhando ou da capacidade que nós temos. O contexto demonstra isso. Amém? Semana que vem a gente vê se fala sobre outra coisa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Por hoje é só. Se Deus quiser, semana que vem terá mais, será melhor. Fique na paz, Deus é bom. Amém. Pode ser, irmãos, amém? Hoje à noite, grande culto aí, eu quero contar com a sua presença, tá bom? Segundo sábado do mês, nós vamos ter aqui um culto religioso, vai ser o batismo nas águas dos irmãos que querem ser batizados. Então, já vou estar avisando hoje a igreja para que os irmãos possam estar aqui presentes, tá bom? Já tem gente da filial querendo se batizar, tem gente da nossa igreja querendo se batizar também. E é importante que a gente batize logo esses irmãos para que a gente possa estar participando da ceia, tá bom? Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé. 19 horas hoje, um grande culto. Deus tem uma palavra para a sua vida, amém?